Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso projeto voltado aí ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, o TJAL. Júlio, o que é que a gente vai fazer a partir de agora? Seguindo o nosso projeto, lembra, aqui não é um curso de teoria, é um projeto de questões. Veja aí, vamos revisar agora o tema juiz, Ministério Público, acusado e defensor, assistentes e auxiliares da justiça. Preste atenção numa coisa. Se você não está estudando para o TJ Alagoas, mas está assistindo a esse nosso projeto, a essas nossas aulas, esse tema no teu edital ele pode estar assim como sujeitos processuais ou sujeitos no processo penal. Fica muito atento, fica muito alerta, porque este tema ele existe também lá no processo civil. Então tu fica atento para não confundir aí as disciplinas. Tranquilo? Vamos direto. A nossa missão aqui é resolver algumas questões e aí acompanha. Percebe um detalhe. Esse tema ele é tratado do artigo 251 até o artigo 281 do Código de Processo Penal. São poucos artigos, uma leitura bem simples, bem tranquila, que você precisa fazer, que você precisa conhecer. Porém, aqui a gente vai traçar alguns principais artigos, o que a banca FGV mais cobra, o que é relevante de fato a gente conhecer. E, claro, você precisa conhecer tudo. Mas assim, o que há de mais importante? Veja que nosso concurso é para o TJ. É um foco um pouco diferente se fosse um concurso para o MP, por exemplo. E aí a gente tem que ficar ligado nessas peculiaridades. Vejam só. O artigo 251, ele já começa tratando aí do juiz e ele vai te dizer assim: ao juiz incumbirá promover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos. Podendo, para tal fim, ele diz aí, ó, requisitar a força pública. Então, fique esperto nisso, fique atento. Um ponto relevante que você vai ter que, claro, observar dentro deste tema é, claro, o tema impedimento e o tema suspeição. Isso é muito importante você perceber. E aí, vejam só, o artigo 252, ele vai trazer para a gente as hipóteses de impedimento. O artigo 252 vai trazer as hipóteses de impedimento. O artigo 253 é o que a doutrina chama de incompatibilidade. O artigo 254, a gente tem a suspeição. Então, fica atento a isso. Vejam só. Quando você tiver na sua prova e ele disser assim, o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que o juiz não poderá exercer jurisdição. Quando trouxer essa expressão, tu já vai ficar atento, ele é impedido. Impedimento. Ele é impedido. Aí você lembra, tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, olha o detalhe, até o 3º grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Ele diz ainda, tiver ele próprio, houver desempenhado qualquer dessas funções. Que funções, Júlio? Veja, ele próprio houver desempenhado funções de defensor, advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Veja, ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Fica atento a isso aqui. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato de direito sobre a questão. Inciso 4º, ele próprio, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, for parte diretamente interessado no feito. O detalhe é que quando a gente diz assim, até o 3º grau, você tem que saber contar grau. Você tem que saber contar, Júlio, como é que eu conto o grau? Júlio, será que o meu primo, ele é impedido? Será que existe alguma relação de impedimento entre o meu tio, entre o meu irmão? Porque observa, chegar na prova e marcar até o 3º grau, é muito simples. Texto de lei está na prova, é muito tranquilo. O detalhe que você vai ter que observar sempre é que o código ele fala 3º grau. Isso aí é muito relevante. O código ele fala 3º grau. Mas aí você vai ter que lembrar como é que se conta grau. Porque se ele perguntar o filho, sobrinho, parente, e aí vejam só, acompanha um detalhe. Preste atenção nisso aqui. Você está aqui diante de uma situação, aqui está você. Aqui está você.
Você quer saber o seu grau de parentesco para o seu irmão? Tá aqui, ó, irmão. Aqui é você, você e aqui é o seu irmão. Júlio, eu quero saber o meu grau de parentesco para o meu irmão. Veja, é proibido contar para o lado, então você vai sempre no parente comum aos dois. Você vai subir aqui para o seu pai, sua mãe, né, primeiro grau, descer para o seu irmão, segundo grau. Você quer saber o grau de parentesco para o seu primo? Eu não posso contar para o lado, então você vai ter que sempre no parente comum aos dois passar pelo seu tio. Imagina aqui, ó, primo. Imagina aqui o seu tio. Aqui é o seu pai. E aí, Júlio, para eu chegar no meu tio, você tem que passar pelo seu avô. Tá aqui o seu avô. Então, primeiro grau, sempre partindo de você. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e aí seu primo, quarto grau. Fica atento a isso. Primo é parente de quarto grau. Fica ligado, fica atento a isso. Tranquilo então, pessoal? Fica esperto, hein? Se a prova perguntar, fulano que é primo, o primo é quarto grau, não tem relação de impedimento. Veja, quando eu digo assim, não tem relação de impedimento, eu não estou dizendo, não estou afirmando que o teu primo pode te julgar. Porque tu pode dizer assim, Júlio, eu tenho uma relação muito íntima com meu primo. Eu tenho uma relação muito íntima com meu primo é muito meu amigo. Veja que a gente consegue afastar ele aí pela suspeição. Então fica atento a esses detalhes, a esses pontos. Então, grifa aí. Júlio, eu quero saber o parentesco que eu tenho para minha sogra. Imagina, você está aqui, você vai casar. Você vai casar, né? Está aqui a sua esposa. Você vai casar. Veja, seu cônjuge. O detalhe é, eu quero saber o parentesco, né, para a sogra. Tá aqui, se a sogra é a mãe dela. Coloca aqui o sogro, né? Tanto faz. Veja, se é parente dela de primeiro grau, também vai ser seu parente de primeiro grau, lembra lá. Só que por afinidade. Aqui é consanguíneo, seu pai, e aqui é por afinidade. Imagina aqui a irmã da sua esposa, o irmão da sua esposa, o seu cunhado, primeiro grau, segundo grau. Logo, você também vai ser aqui, ó. Se o seu irmão é segundo grau consanguíneo, o irmão da sua esposa, do seu marido, é por afinidade. Fica atento a isso, tranquilo? Então veja que toda vez que ele coloca aqui, ó, até o terceiro grau, aí ele coloca, né, consanguíneo ou afim, tu fica atento porque aí entra também os do teu cônjuge. Beleza? Tranquilo? Vamos ao nosso material. Aqui a doutrina chama de incompatibilidade. Sempre que isso cair na tua prova, lembra, nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes consanguíneos ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. E aqui no artigo 254, como a gente tinha dito, é a hipótese de suspeição. Então não confunde isso aqui. Ele é claro quando diz, o juiz dá-se-á por suspeito, e se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Por qualquer das partes. Aí o inciso 1 ele vai te dizendo, lembra desses incisos, né? Tu vai ler ele com calma. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia, se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo afim, até o terceiro grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Diz ainda, se tiver aconselhado qualquer das partes, se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, se for sócio ou acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Então fica atento, essas são as hipóteses de suspeição. O detalhe para efeito de prova é que a jurisprudência ela vem tratando, né, se essas hipóteses elas são taxativas ou elas são exemplificativas. Fica ligado nisso. E aí percebe aí na tua tela, se liga aí na própria jurisprudência que a gente tem que conhecer. Aí você diz, né, Júlio, como assim a jurisprudência? Como é que eu vou analisar? Como é que eu vou entender isso na hora da minha prova? Essa parte ela é muito tranquila. E aí você vai ter que perceber, claro, o que é que ocorre. Aí veja só.
Quando você está diante das hipóteses de impedimento, lembra na hora da prova que é um rol taxativo. Hipóteses de suspeição, lembra que é um rol exemplificativo. E a gente tem uma observação a fazer quanto a esse artigo 252, inciso 3º do Código de Processo Penal. Você diz, Júlio, como assim? Esse artigo 252, inciso 3º, ele adora cair. Vê só. O inciso 3º diz, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. A grande questão é que quando a gente diz assim, de outra instância, é aquela situação de grau, naquela situação de órgão superior. Por que é importante isso? Porque já caiu em diversas provas, e é esse julgado que está aí na tua tela. Determinado fato pode gerar dois processos distintos, uma ação civil pública e uma ação penal. O juiz que sentencia a ação civil pública não está impedido de julgar também, olha o detalhe, o processo criminal, não se enquadrando esta situação no artigo 252, inciso 3º. Aí você diz, Júlio, como assim? Preste atenção nesse caso aqui. Ó. Se um juiz julgou e condenou o réu em uma ação civil pública, ele estará impedido de julgar a ação penal que trata sobre esses mesmos fatos. Por exemplo, em uma comarca de vara única, o magistrado julga procedente uma ação civil pública por conta de um dano ambiental, imagina, provocado pelo réu. Este dano gerou também uma ação civil, uma ação penal por crime ambiental. O juiz está impedido de julgar o processo com base no artigo 252, inciso 3º? Não. Veja que de acordo com o STJ, de acordo com a 5ª turma aí do STJ, lembra lá, o impedimento previsto no artigo 252, inciso 3º, refere-se à hipótese de magistrado ter funcionado como juiz de outra instância, de modo que não se enquadra a situação na qual o órgão julgador acumula no mesmo juízo a jurisdição civil e criminal. Isso ocorre muito em vara única. O juiz ele está lá numa vara única e ele julga a parte civil e a parte criminal. Júlio, mas eu já julguei esta pessoa, já julguei fulano. Julgou, mas julgou num processo civil. Julgou numa ação civil pública. E agora você está diante de uma ação criminal. Tranquilo? Lembra ainda, o artigo 255, cai muito este artigo. Ele vai dizer que o impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que ele tiver dado causa. Aí ele diz, salvo sobrevir um descendente. Olha aí, ó. Ele diz, cessará pela dissolução do casamento, salvo sobrevir um descendente. Mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendente, não funcionará como juiz o sogro, padrasto, cunhado, genro ou enteado de quem for parte no processo. E lembra ainda que o artigo 256 vai dizer para a gente que a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Imagina que durante a audiência eu injuriei o juiz, eu estou criando aquela situação de forma proposital. O juiz, lembra lá, não vai reconhecer nem vai declarar a suspeição. Tranquilo, pessoal? Lembra ainda que a gente tem um sujeito, né, chamado Ministério Público. O Código sofreu uma reforma em 2008, a gente tem 2 artigos tratando aí do Ministério Público, que ele vai dizer o seguinte. Ao Ministério Público cabe promover privativamente, não é exclusivamente, promover privativamente a ação pública na forma estabelecida neste Código. Veja, não é exclusivamente, né, devido à ação privada subsidiária da pública. Inciso 2, fiscalizar a execução da lei. O artigo 258 diz ainda que os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até, olha aí, ó, o 3º grau, inclusive. E a eles se estendem, no que for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. Mesma situação em que a gente estudou lá para o juiz, no que for aplicável
a gente traz aqui para o Ministério Público. Tranquilo? Tem alguns julgados, jurisprudência, súmula relacionada ao MP que é importante você saber. Primeiro, a participação de membro do Ministério Público na fase investigatória não acarreta por si só seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Veja, entendimento aí do STF, próprio julgado, 2015 aí, né, do falecido Teori Zavascki, o ministro, grande ministro. E aí o STJ já entendia, né, isto, a súmula 234 do STJ diz que a participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal decora não, eu disse não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Tranquilo? Vamos agora para a questão, e agora a gente resolve, né, a grande maioria. Vê só, questão 33. Luciana foi denunciada pelo Ministério Público pela prática de um crime de furto de energia. O juiz em atuação nessa vara em que corre a ação penal é irmão do pai de Luciana. Vê a questão como diz. É irmão do pai de Luciana. Presta atenção numa coisa. Ele diz assim, ó, o juiz em atuação nessa vara é irmão do pai de Luciana. Imagina, tá aqui, ó, Luciana. Coloca aqui, ó. Luciana. Aí aqui tá o pai de Luciana. Pai. E aqui vai estar quem? O irmão, que é o seu tio. O irmão é o quê? Ele é o tio. Beleza. Então, vê só. Ele diz assim, ó. O juiz em atuação nessa... Ocorre que o juiz em atuação nessa vara em que corre a ação é irmão do pai de Luciana. Logo, ele é parente de... Eu tenho que sempre ir no parente comum aos dois, passar aqui pelo avô. Então, olha, primeiro grau. E aí você vem aqui para o segundo grau e vem para o tio terceiro grau. Terceiro grau não pode. Ademais, o serventuário da justiça que atuaria na hipótese é devedor da acusada, em razão de contrato de locação. Considerando a situação narrada, é correto afirmar que, vê só, se o tio ele é irmão, parente em terceiro grau, ele é impedido. Se o tio ele é parente em terceiro grau, ele é impedido. Lembra disso? Se você está diante agora de um serventuário, que ele é, como disse a questão, olha o que a questão disse aqui, ó. O serventuário, ele atua, que atuaria, ele é devedor. Devedor, ele é suspeito, uma hipótese de suspeição. Não esquece que o próprio artigo 274 do Código de Processo Penal, ele diz que aos serventuários e funcionários da Justiça, eu aplico as hipóteses de suspeição. Tranquilo? Então, observa na tela. Considerando a situação narrada, é correto afirmar que o juiz deverá reconhecer o seu impedimento. Veja lá, né? O juiz é impedido, é verdade, enquanto o serventuário poderá atuar na ação penal. Aí não, que aí está falso. O juiz, ele diz, deverá reconhecer sua suspeição, enquanto... Não, o juiz não é suspeito. Tanto o serventuário quanto o juiz poderão atuar, não. Tanto, ou melhor, o juiz deverá reconhecer seu impedimento, certo? E ao serventuário são aplicáveis as prescrições sobre suspeição do magistrado. Veja, já é o nosso gabarito aqui a letra D, e é importante você lembrar que o próprio artigo 274, lembra, né? O artigo 274 do CPP, ele diz que as prescrições sobre a suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da Justiça no que for aplicável. E a letra D, o juiz deverá reconhecer a suspeição e aos serventuários são aplicáveis, o juiz não é suspeito, o juiz ele é impedido. Beleza, pessoal, show de bola. Coloca mais uma. Flávia foi denunciada pela prática de um crime de extorsão. Júlio, questão 34, a gente começou na 33, como é isso? Se você está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez e não acompanhou os vídeos passados, você deve estar estranhando, mas veja que esse nosso projeto ele já tem alguns vídeos postados. Então, por isso que a gente já está aqui é pau, na questão de número 34.
Flávia foi denunciada pela prática de um crime de extorsão perante a primeira vara criminal da comarca de Porto Velho. O juiz em atuação nessa vara, Jorge, contudo, era pai da autoridade policial. Vejam só, Jorge, ele é o quê? Aí, veja, né? Quando eu digo assim, ó, Jorge, o juiz em atuação nessa vara, Jorge, contudo, era pai da autoridade policial. Vejam, Jorge era o quê? É engraçado, né, que, por exemplo, quando a gente resolve essa questão na turma presencial e eu pergunto, Jorge era o quê? Algumas pessoas dizem, Jorge é juiz. Veja, eu sei que ele é juiz, a questão já disse, mas não é isso que eu quero saber. Aí vem algum aluno e diz assim, Jorge, olha aí a questão, Jorge, ele é o pai da autoridade policial. Isso também a gente já sabe, a questão já disse, mas não é isso que me interessa. Eu quero saber se Jorge ele é impedido ou ele é suspeito e você já tem que fazer essa análise para ganhar tempo na hora da prova. Olha aí, ó. Se Jorge é pai da autoridade policial, Jorge ele é o quê? Impedido. Então ele está diante de impedimento. Então continua. Que conduziu as investigações que resultaram na denúncia, havendo inclusive representação deste no processo pela decretação da prisão preventiva. Por sua vez, o promotor de justiça Lucas, aí eu pergunto, Lucas era o quê? Vamos ver, não diga que ele é promotor, né? A questão já disse. O promotor de justiça Lucas, que participaria da audiência de instrução e julgamento, mas que não foi o que ofereceu denúncia, era credor. Se ele é credor, ele é suspeito. Credor de Flávia. Flávia era a parte, né, a denunciada. Então, se ele é credor da parte, ele é suspeito. Por fim, o serventuário da justiça Carlos, que atuaria no processo, era amigo íntimo da acusada. Logo, ele é suspeito. Nesse caso, é correto afirmar que, aí a letra A diz assim, Jorge está diante de causa de impedimento, certo? Olha aqui, ó. Enquanto Lucas e Carlos estão diante de suspeição, certíssimo, nosso gabarito já é letra A. Percebe que a questão ela é bem tranquila, ela é bem direta, mas aí você anotando, pontuando cada relação, você já vai direto, você não vai estar perdendo muito tempo até ter que reler toda a questão. Claro, na hora da prova, bateu em segurança, releia e faça com calma. Questão 35. Paulo, juiz de direito, é casado com Fernanda há 3 anos. Veja, é cônjuge. Heloísa, mãe de Fernanda, se é mãe de Fernanda, né, é sogra de Paulo. Aí diz, foi denunciada pela prática de crime de extorsão, que teria praticado 2 anos antes do casamento, apesar de a denúncia só ter sido oferecida no ano atual. A ação penal contra a Heloísa foi distribuída para a vara criminal da qual Paulo é juiz titular. Nesse caso, de acordo com o Código de Processo Penal, observa um detalhe. Você já sabe que Paulo, o juiz, não vai poder julgar Heloísa, a mãe de Fernanda. Ele não pode julgar a sogra. Lembra lá, né? A sogra parente de primeiro grau. Júlio, o primeiro grau não é o pai, não é a mãe? Certo. Por consanguinidade é o pai e a mãe. Por afinidade é o sogro e a sogra. Mas observa um detalhe. Saber que ele não pode julgar é tranquilo. Você sabe que ele não vai poder julgar. Você não pode julgar a sua sogra e vice-versa, né? Imagina tua sogra te julgando. Vê a bronca, né? Veja que você não pode ser julgado por sua sogra e vice-versa. Mas não pode por quê? Porque ele é impedido. Lembra lá, ele é impedido. Nesse caso, de acordo com o Código de Processo Penal, letra A diz assim, restou configurada a causa de impedimento. Certíssimo. Letra A já é o nosso gabarito. Fique esperto, fica atento. Júlio, tá rápido? Não. Aí você pausa, lê com calma, porque a gente aqui tem que ganhar tempo, é uma revisão. Tem muita gente aí, né, que já está muito avançada aí nos estudos. Próxima. Constitui hipótese de incompatibilidade dos juízes. Quando? Vejam só. Essa questão da incompatibilidade é aquele nosso artigo 253.
A FGV, vez por outra, cobra isso, né? A VUNESP já cobrou essa expressão trazida pela doutrina. Toda vez que você pensa assim, ó, nos juízos coletivos, aí você pensa em compatibilidade. Fica atento, fique esperto a esse ponto. Então, lembra lá do artigo 253. Aí a questão diz assim, ó, constitui hipótese de incompatibilidade dos juízes quando o próprio juiz houver desempenhado as funções do defensor, não, aqui é impedimento. Nos juízos coletivos, opa, você já abre o olho, né? Servirem no mesmo processo juízes que forem parentes entre si, consanguíneos ou afim. 36, letra B, já é o nosso gabarito, né? Veja assim que a questão ainda, para ela ficar, eu diria, mais, como é que eu posso dizer assim, mais completa, você poderia ainda atestar o que diz lá o próprio artigo, que seria lá o parentesco até o terceiro grau. Lembra lá, ele vai dizer lá, né, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, mas claro, né, a questão aqui ficou um pouco incompleta, mas tudo bem. O próprio juiz houver desempenhado, não, as funções de autoridade judicial, auxiliar de justiça, não, aqui impedimento. Tiver funcionado como juiz de outra instância, impedimento também. O próprio juiz houver desempenhado as funções de testemunha, impedimento, e ele queria incompatibilidade. Uma questão aí da FGV, cargo de técnico, né, judiciário. Tranquilo? Próxima questão, a gente precisa, né, conhecer alguns artigos do Código de Processo. A banca FGV, ela também gosta, né, dessa parte do acusado e defensor. Você vai fazer a leitura lá, né, do artigo 259 ao 267. A parte 268 começa lá o assistente, mas aí eu trouxe os principais. Não está tudo aqui, viu? Você vai ter que ler em casa. Vê só. A impossibilidade, olha o que ele diz, ó, a impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa é a identidade física. Até aqui é muito importante. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, faça-se a retificação por termo nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes. Observe um detalhe. Não é porque eu não sei a identificação do acusado, não é porque eu não sei o verdadeiro nome que a ação ela vai ser retardada, não. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal. Lembra ainda que nenhum acusado, ainda que ausente, grife isso aqui, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Se o acusado não tiver o quê? Defensor, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de a todo tempo nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se caso tenha habilitação. O acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo arbitrados pelo juiz. E lembra que nos termos do artigo 252, lá no impedimento, não funcionarão como defensores os parentes do juiz. Se eu sou parente do juiz, imagina, eu sou um parente do juiz lá da primeira vara criminal. Eu não posso funcionar como defensor de uma situação, né, que o camarada está sendo julgado pelo juiz lá da primeira vara criminal. Fica atento a esses pontos. Beleza? Segue na tela. Questão 37, ela diz assim, ó. Além do magistrado, diversas figuras são de grande relevância para o desline de uma ação penal, algumas exercendo funções fundamentais de acordo com o texto constitucional. Nesse contexto, pode-se citar como partes do processo em sentido amplo o Ministério Público, o acusado, o defensor, o advogado, os assistentes de acusação e os funcionários da Justiça. Sobre o tema, é correto afirmar que, olha o que ela vai dizer. A presença do defensor advogado para todos os atos processuais é indispensável, exceto se o acusado estiver foragido. Falso, né? Veja que o próprio artigo 261, fizemos a leitura, ele vai dizer, o acusado, ainda que ausente ou foragido, lembra lá,
não será processado ou julgado sem defensor. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Letra B, ela diz: a impossibilidade de identificação do acusado por seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal quando certa identidade física. Certíssimo, nosso artigo 259. Em que pese os funcionários da Justiça, como regra, as prescrições sobre suspeição dos juízes não se estendem aos serventuários. Falso, se estende. Artigo 274. O perito, ainda que nomeado e devidamente intimado, em caso de não comparecimento à audiência, não poderá ser conduzido à sua presença. Lembra lá, essa é uma situação muito relevante. Por quê? Porque o próprio artigo 278 autoriza. O artigo 278 do CPP, quem tiver com o código analise, ele diz que no caso de não comparecimento do perito sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução. E letra E, o assistente de acusação somente poderá ingressar no processo até o momento da apresentação da defesa prévia do acusado. Incorreto também. Júlio, quem é o assistente? Não deixa de ler do artigo 268 até o artigo 272. O assistente de acusação nada mais é do que o ofendido, nada mais é do que a vítima. É a vítima no processo penal, o ofendido. Nos crimes de ação pública, e aí anota a primeira observação, só cabe assistente em crime de ação penal pública, porque, claro, se o assistente é o ofendido, na ação privada o assistente é o próprio titular da ação. Na ação penal pública, o ofendido ele se habilita como assistente e ele pode se habilitar em todos os termos da ação penal, todos os termos da ação penal pública. A ação penal ela vai iniciar com o próprio recebimento da denúncia, defende o Supremo Tribunal Federal, e lembra que ele pode ingressar enquanto não ocorreu o trânsito em julgado da sentença. Enquanto não transitar em julgado, ele pode entrar. Lembra que o próprio artigo 271 permite que ele recorra. Então, ainda que saia a sentença, saia uma decisão, ele pode pedir habilitação para recorrer sem problema nenhum. Então, sempre fica ligado, sempre resolve, né? Sempre vai atrás dessas questões. Beleza? Próxima. Além das partes propriamente ditas como autor, réu, assistente e juiz, outras pessoas também são chamadas para intervir no processo e auxiliar o juízo. Sobre o tema é correto afirmar que, letra A diz assim: as prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da Justiça no que for aplicável. Certíssimo, é uma cópia literal do nosso artigo 274. Vê como esse artigo 274 ele é relevante. O perito oficial não se confunde com testemunha, certo? Logo, seu não comparecimento justificado não permite sua condução coercitiva. Errado, a gente viu, né? Já vimos isso, que é perfeitamente possível. Ele diz ainda, inclusive lá o que diz, né, o nosso artigo 278. O ofendido somente poderá requerer a sua admissão como assistente de acusação até o momento do recebimento. Não, na verdade é a partir do recebimento, enquanto não transitar em julgado, enquanto não passar em julgado, artigo 269 do CPP. Não poderá, olha o que ele diz, funcionar como perito oficial de acordo com o Código de Processo Penal, aquele que for menor de 24 anos. Na verdade, e aí fica atento a isso, o Código ele diz que não podem ser peritos menores de 21 anos. Lembra, 21 anos e lembra também dos analfabetos. Analfabetos. Lembra lá, né? Os analfabetos. E letra E, do despacho que admitir ou não o assistente de acusação, caberá recurso em sentido estrito. Na verdade, não caberá recurso. Não caberá qualquer recurso, né? Não cabe recurso, é o que consta lá no artigo 273. Tranquilo então, pessoal? Vamos direto, já vamos seguir aqui nas questões. Para um adequado exercício da jurisdição pelo Estado, os auxiliares da Justiça têm papel de fundamental relevo. Sobre esse tema, o Código de Processo Penal prevê que, olha o que diz a questão,
As partes não intervirão na nomeação do perito. Verdade, né? Já é letra A aqui, nosso gabarito. E aí eu queria que você se atentasse de uma coisa. As partes não intervirão na nomeação do perito, nem do intérprete, viu? Se liga que tudo que a gente estuda para perito se aplica também ao intérprete. O próprio artigo 280, ele vai dizer que é extensível aos peritos no que for aplicável o disposto, né, sobre suspeição dos juízes, e o próprio artigo 281, ele vai dizer que os intérpretes, para todos os efeitos, se equiparam aos peritos. O artigo 281 diz que os intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos peritos. Letra B, somente o perito oficial estará sujeito à disciplina judiciária? Não. O perito, ainda quando não oficial, estará também sujeito à disciplina judiciária. Não cabe condição coercitiva do perito que deixar de comparecer sem justa causa. A gente já viu, né, que o artigo 278 permite. As causas de suspeição do magistrado não são aplicáveis aos peritos. Acabamos de falar, né, artigo 280. Não podem ser peritos menores de 16 e maiores de 70. O código, na verdade, não traz um limite máximo dessa idade, né? Ele coloca aqui, não pode ser perito menor de 21, menor de 21 anos, e a gente já falou, né? E analfabetos. Claro que no artigo 279 você vai ver, né? Os que tiverem prestado depoimento, opinado, né? Tudo isso sujeito à interdição de direito e todos esses pontos. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, olha o que ele diz, ó. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for par diretamente interessado no feito. Isso porque tal condição é causa de, veja, não poderá exercer jurisdição. Isso é causa de quê? Impedimento. Vimos logo no iniciozinho desse nosso vídeo. E aí, continuando, né, mais uma questão. A doutrina afirma que os sujeitos processuais são todas as pessoas que atuam no processo. Juiz, partes, auxiliares da justiça, testemunha, dentre outros. Veja, né? A doutrina classifica sujeitos principais como juiz, né, o acusador e o acusado. Mas aí vamos ver o que a questão quer. A esse respeito, assinale a alternativa correta. O juiz dá-se-á por suspeito, se ele, olha, suspeito, viu? O juiz dá-se-á por suspeito, se ele próprio, ou seu cônjuge, ou parente, consanguíneo afim, a reta ou colateral, inclusive, for par diretamente interessado no feito. Veja, aí não, né? Aí não é suspeito, aí é impedido. Letra B, ela diz, o impedimento ou suspeição decorrente da relação de parentesco por afinidade, como regra, não cessa pela dissolução do casamento. Errado, né? Cessa pela dissolução do casamento, salvo sobrevindo descendentes. Errado duas vezes. A participação do Ministério Público, do membro do Ministério Público, na fase investigatória criminal, acarreta o seu impedimento ou suspeição. Não acarreta, lembra lá, né? Vimos aqui súmula, né, do próprio STJ, entendimento do STF, súmula 234, não acarreta. Diz ainda, o acusado não poderá ser julgado ou processado sem um defensor, salvo se foragido ou ausente. É errado, né? O acusado, ainda que ausente ou foragido, não será processado ou julgado sem defensor. E letra E, as prescrições sobre suspeição do juiz, naquilo que for compatível, se aplicam aos serventuários da justiça. Certíssimo, letra E, que, diga-se de passagem, esse ponto já foi cobrado aqui, né? Dá uma lidinha lá no artigo 274, beleza? E aí mais uma, vamos finalizar, fechar por aqui. Ele diz, o princípio da imparcialidade impõe sobre o Estado juiz a existência de uma prestação jurisdicional imparcial, podendo ser considerado um dos pilares do sistema acusatório. Para garantir o respeito ao princípio, o Código de Processo Penal prevê situações de suspeição. Aí tu grifa, né? Porque tu quer procurar a suspeição do juiz. Relacionadas a seguir. Há uma exceção. Lembra, as hipóteses de suspeição, lembra lá,
Estão lá no artigo, suspeição no artigo 254. A questão agora trouxe 5 letras e ela quer um caso que não é suspeição. Então fica atento. Letra A diz assim: se tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando de fato ou de direito sobre a questão. O detalhe é que isso já é o nosso gabarito. Porque aí, esse ponto, se ele tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando de fato ou de direito sobre a questão, observa, isso não é caso de suspeição, que é o que a questão quer. Isso é um caso de impedimento. Está lá no artigo 252, inciso 3º. Tratamos até de um julgado sobre isso. Então, fica esperto nisso. Você tem que lembrar, e para efeito de FGV, meu amigo, você tem que decorar lá as hipóteses para não confundir impedimento com suspeição. Fica ligado nisso. Letra B diz, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, suspeição. Se tiver aconselhado as partes, suspeição. Se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo, suspeição. Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Isso também é uma hipótese de suspeição. Observa, para a gente fechar aqui, o que a tua banca ela cai muito em cima, são as hipóteses de impedimento, as hipóteses de suspeição. Tu fica ligado lá em alguns artigos pontuais relacionados ao acusado, ao seu defensor. Se liga também no assistente. Não esquece do artigo 274, que as prescrições sobre suspeição, no que for compatível, no que for cabível, elas se aplicam também aos serventuários e funcionários da Justiça. Tranquilo, pessoal? Um forte abraço, mais uma vez, né? Siga firme aí nos seus estudos. Marque aí, né? Tira um print, tira uma foto aí, siga a gente lá no Instagram, no @prof. Júlio César Matos, o César é com Z. Manda lá no story, marca a gente lá, que a gente segue aí com o nosso projeto. Tranquilo? Um forte abraço,